E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado em seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesto a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que ele disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor a Eli. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Muito bem, meus amados, podemos tomar nossos assentos. Para mim constitui-se um prazer, uma alegria poder aqui retornar e rever nossos amados irmãos. Pastor Mirivaldo, prazer estar com o senhor, família. Prazer estar com nossos queridos obreiros, nossos amados irmãos que aqui estão. Eu sou o Felipe, líder da mocidade, o Daniel, demais irmãos, pastor Irineu e essa mocidade que estão servindo ao Senhor com alegria. E chegamos aqui um pouquinho mais cedo. Eu primeiro abraço, a gente que recebeu o jovem, que sempre é um dos primeiros a chegar na igreja, nosso tecladista, é uma bênção de Deus, o conjunto, está observando ali, a grandeza de Deus, pois junto acompanhando a menina cantando, louvando o Senhor, alavancando, para que o nome do Senhor seja glorificado através do louvor. Toda a igreja em geral é uma alegria. Auxiliar do irmão Maurício, sua esposa, irmã Isabel, que nos acompanham, são nossos amigos e também meus netos, que estão conosco, minha esposa, irmã Albertina, conhecida como Beto, e toda a igreja que sempre está orando por nós, os irmãos, nos cumprimentando, estão sempre lembrando de orar pelo pastor. Isso é muito louvável perante o Senhor, porque necessitamos das orações da igreja em favor não só meu, mas da família, dos pastores, dos obreiros, daqueles que estão na frente do trabalho, porque numa batalha sempre os que estão na frente são os primeiros, quem sabe, a ser atingidos, Então precisa estar bem reforçado, bem protegido, porque não estamos lutando contra carne e sangue, mas sim contra as nossas espirituais das maldades nos lugares
celestiais. E Paulo aconselha no capítulo de número 6, versículo 10, da carta à igreja de Éfeso, e os irmãos, ele usa a expressão, no demais irmãos meus, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aí ele cita esta palavra, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades que operam nos lugares celestiais. Então, devemos estar preparados. Deus abençoe a todos. Estamos ali no Massambu, congregando, morando na passagem do Massambu, próximo à Praia do Sonho. Já estou morando na minha casa. Estamos já muito esforço e também com a ajuda de muitos irmãos que estenderam a mão no sentido de cooperação, trabalhando ali, e até mesmo algumas coisas também nos ajudaram na parte material. Então, Deus deu graça, já estamos morando já 12 meses, dia 14 passado, já fez 12 meses que estamos ali, estamos trabalhando na obra do Senhor, estamos pregando, recebendo os convites, e essa semana, esse mês de março, e esse mês, praticamente quase todo final de semana, estamos fora pregando, levando a mensagem da palavra do Senhor. Temos os convites, amanhã vamos estar na praia de fora, ministrando ali no culto da família, e também comemora-se a Páscoa, e nós estamos fazendo a obra do Senhor, sempre pedindo a Deus para que o Senhor nos dê a direção, a palavra, porque nós não estamos fazendo obra humana, mas sim a obra do Senhor, a obra de Deus. E eu tenho orado para que o Senhor liberte as vidas, as correntes se quebrem, as almas sejam salvas, independente de quem seja. Todos precisam da salvação, independente de que praticou, de que fez ou ainda está fazendo, precisa ter um encontro com o Senhor. Deus abençoe nossos amados irmãos. Eu quero trazer aqui essa mensagem, que Deus tem colocado em meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite sobre esse texto que nós lemos, capítulo 3 do primeiro livro de Samuel, onde conta a história de um casal, Ana e o seu esposo Elcana, ao qual Ana era uma mulher, uma senhora que vivia perante ao Senhor, tinha no seu coração o desejo de ter filho, pois ela era estéril, não conseguia, mas orando, buscando a presença de Deus e com o desejo, e também estando ela perante ao Senhor, buscando, Deus concedeu a ela a petição, pois ela tinha dito ao Senhor: se tu me deres um filho, homem, eu darei a ti. Era a expressão dela. Claro que nada é nosso, nós somos criaturas, somos feitura de Deus, passamos de criatura para filho de Deus quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. Somos filhos de Deus. Então ela faz uma petição ao Senhor e Deus ouve a sua oração. Samuel, quando nasceu, ela deu o nome de Samuel. Samuel foi desmamado, conforme ela tinha dito, e aproximadamente com 3 anos de idade, ele foi levado perante o sacerdote Eli. E ali ele ficou perante Deus, perante o sacerdote, ao Senhor, falando, e Deus trabalhando no coração desse menino. E ali ele, uma certa oportunidade, estando ele deitado, ele ouviu um chamado,
nós vimos aí o moço falar sobre o chamado, né? Em Isaías 43, né, que ele leu, e eu te chamei entre teus mais, excelente, foi chamado de Deus, falando de um chamado, e a Bíblia diz que ele, então, ouviu a voz do Senhor por 3 vezes, ele foi até Eli, imaginando que fosse Eli que estava falando com ele, chamando ele, pois ele era um menino obediente, atencioso ao sacerdote, e ele estava dormindo. Nessa oportunidade, a Bíblia diz que antes que a luz, que a luz de Deus se apagasse, ele estava já deitado e dormindo. Ele ouviu, ou ali deitado, ouviu a voz do Senhor. Deus estava falando com este moço, porque Deus tinha uma promessa, não somente por causa da oração de Ana, mas Deus tinha um propósito na vida deste menino. Esse menino seria um homem ao qual Deus iria usar para os momentos, os eventos que viriam no futuro, ou seja, é o tempo de Deus que nós chamamos de Kairos, é o tempo em que nós não conhecemos, é um tempo determinado por Deus, não sabemos se agora, se depois, ou quando vai acontecer, mas Deus o sabe todas as coisas. Estava ali Samuel, então Deus tinha este propósito, e Eli, entendendo na terceira vez que era Deus que estava chamando ele, instruiu este menino, disse para ele, a dizer que quando ele te chamar, tu diz para ele, eis-me aqui, Senhor. Então foi nessa oportunidade que ele pôde entender que não era uma voz humana, mas era uma voz que vinha do alto céu para o coração daquele moço. Assim como nesta noite, querido, nós temos que ter o espírito de discernição para entender quando Deus nos chama. Nesta noite eu acredito que Deus também tem um particular contigo. Nesta noite Deus tem algo para ti também nesta noite. Porque nós estamos aqui reunidos simplesmente para ver um ao outro. Isso é importante, sem dúvida. É a igreja do Senhor, precisamos estar unidos, mas o propósito maior nesta noite é que Deus fale conosco através da sua palavra. Que Deus fale ao meu coração, que Deus fale ao coração do pastor, que Deus nos instrua, pois amanhã não sabemos o que pode nos acontecer. Por isso precisamos ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz aqui nesse texto que a palavra do Senhor era de muita valia, ou seja, nós vamos ser muitos profetas dizendo, como Jonas, ele disse, o peso da palavra do Senhor que veio a mim. Este peso quer dizer, a palavra do Senhor, ela tem peso, ela é uma palavra verdadeira, ela é fiel, ela não volta vazia, ela não mente. Aquilo que Deus promete, Deus vai cumprir. Glória! Maravilha, Jesus! Aleluia! Eita, Deus tremendo! Maravilha! Oh, glória! Maravilha! Agora, para isso é necessário, além do chamado de Deus, nós estamos perante Ele, porque nós vimos que os filhos de Eli eram diferentes, estavam além, estavam aquém daquilo que era a realidade, não estavam interessados naquilo que Deus poderia fazer na vida deles, porque dentro da hierarquia, os filhos de Eli seriam os homens que iriam assumir o sacerdócio no lugar de Eli, porque Eli já estava numa idade avançada e ele precisava de sucessor. Mas quando alguém não se coloca na brecha, Deus levanta alguém, porque a obra do Senhor não pode parar. Aleluia. A obra do Senhor não pode ficar atrasada, ela tem que avançar. Mas como que ela vai avançar? Ela vai avançar através de mim e de você. Nós somos a arma que Deus tem para avançar no ministério aqui na terra. Deus usa eu e você como um instrumento. Como um instrumento para quê, pastor? Como um instrumento para falar para alguém que Jesus é o Salvador, que Jesus é o libertador, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus muda os pensamentos, Jesus muda a nossa
aceitar como Senhor e Salvador da minha alma. Quando eu e você dobramos o joelho perante Deus, o sangue do Cordeiro, ele vem e nos purifica de todo pecado. A imoralidade, o Espírito Santo passa a fazer uma varredura no nosso ser, na nossa vida, limpa tudo, tira tudo que não presta, ele entra, porque o Espírito do Senhor é santo e não mora em templo contaminado. Ele precisa de um templo limpo, não é materialmente, mas espiritualmente. Eu e você somos um templo do Espírito Santo. Então o sangue do Cordeiro purifica, o Espírito Santo pega a sua vassoura, limpa. É aqui eu estou fazendo aqui uma ilustração. Ele limpa o meu coração, o teu coração, a mente, o olhar, o falar, e ele passa a habitar. Agora não é mais você que se manda, não é você mais que anda num caminho tortuoso, e nem sobre o comando do aniversário, mas sobre o comando do Espírito Santo. Ele não precisa apertar uma tecla como se você fosse um boneco, como se você e eu fosse um boneco, não. Ele não aperta tecla nenhuma, mas ele tem um comando e você entende a voz do Senhor. Você ouve a voz de Deus quando você está na presença de Jeová. Eita Deus! Maravilha! Ô glória! Maravilha, Jesus! Glória! E a Bíblia nos diz que Deus tinha um propósito. O menino cresceu. É o tempo de Deus, o tempo do Senhor. O menino cresceu, Deus tinha um propósito. Israel estava corrompido. E Deus usava homens, profetas, para orientar o povo. Porque a palavra do Senhor vem a mim e a você. Você é o canal de Deus. Aleluia. Deus poderoso, Rei da glória. Você é o canal de Deus. Aleluia. O canal que Deus usa para que outras pessoas ouçam a voz do Senhor. O teu testemunho, o teu espaço, onde você anda, onde você caminha, você é uma luz. Uma luz que brilha em lugar escuro. Glória a Deus. O teu testemunho, o teu caráter, o meu caráter, aonde passamos, as pessoas vão dizer: verdadeiramente este é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Por que eles dizem isso? Porque eles acompanham você, eles nos acompanham, eles nos veem o nosso trajetório, aonde nós vamos, como falamos, como vivemos. Aí o Espírito Santo tem o maior prazer de nos pegar pela mão, nos arrastar, nos levar. Quando o adversário vem para querer te derrubar, o adversário vem para querer fazer você parar, o Espírito Santo chega, e como está escrito, vindo o adversário inimigo como corrente de água, o Espírito Santo levanta a bandeira e avorará contra ele, e ele vai ter que dar marcha ré, porque na tua frente está o Espírito do Senhor. Glória! Maravilha! O Espírito de Deus, aquele que Jesus disse para o discípulo do caminho, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 a seguir, ele disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Você tem que ficar na presença do Senhor. Jerusalém não é mais Israel, é aqui agora. Jerusalém é na casa do Senhor. Fica lá em Jerusalém, não corre para lá e nem corre para cá, porque quem corre muitas vezes, às vezes pode ter problema, porque o correr é difícil, às vezes dá uma freada, mas se você anda no passo do gado, no passo do menino,
Ô glória. Eita Deus tremendo. Aleluia. Ô glória. Maravilha, Jesus. Deus vivo, Deus vivo. Ô glória. Aleluia. Grande é o teu nome, Jesus. Ô glória. Olha a importância de ser vaso na mão do Senhor. A escolha de Deus. Não importa a idade. Não importa a idade. Porque, voltando um pouco atrás, capítulo 3 também de Êxodo, nós vamos ver a Bíblia contando que Moisés deixou as ovelhas do seu sogro Jetro no deserto, atrás do deserto. Ele foi até o monte Horebe. A Bíblia chama de o monte de Deus. Até aquele momento, não sei o que se passava na cabeça de Moisés. Moisés, a sua mãe e o seu pai, ao qual estava no Egito na época, por causa da perseguição nos dias de menino, a sua mãe colocou em uma arca de junco, porque Faraó estava procurando os meninos para matar na época, todos os meninos da idade de 2 anos para baixo, e Moisés estava dentro dessa faixa etária de ano. E a sua mãe o guardou por um pouco de tempo, mas não pôde mais. Então ela fez uma arca de junco, betulou e colocou no rio. E a sua irmã Miriam, mais velha, o acompanhou. Diz a história, não sei se verdadeiramente é, vários historiadores, que ali estavam se banhando algumas moças e junto a filha de Faraó. E segundo a história, diz que a arca foi colocada para baixo de onde estavam as moças. Era impossível a arca subir. Ela só teria que descer. Se você colocar um barquinho de papel no rio, por um pouco de tempo parece que quer subir, mas depois ele pega a correnteza. Se você nunca observou, faça isso. Era impossível aquela arca de junco, feita de junco, subir rio assim. Mas quando Deus tem um propósito, aleluia, até os rios obedecem. A glória, maravilha, Jesus. Oh, Deus meu. Quando Deus tem algo para realizar, nada impede de Deus fazer. E havia um propósito de Deus na vida desse moço, desse menino. E quando as moças da filha de Faraó viram aquela arca, correram até lá, e quando viram, trouxeram até a beira do rio, e a princesa falou: é um dos meninos dos hebreus. Você vê que Deus deu graça a ela. Ela não era casada. Deu tanta graça a essa moça, porque Deus tinha um propósito e usou ela. Ela poderia ir até o seu pai e dizer: ó, aqui tem um menino dos hebreus. Ela escondeu o menino, mas na realidade ela escondeu porque Deus estava no negócio. Glória, maravilha. Eu sinto Deus nessa palavra. Maravilha, porque glória. você precisa entender que você não está servindo um Deus que está Deus, aleluia. Eita glória. Essa bombacha por aí afora. Deus Todo-Poderoso. Deus não está pendurado no madeiro, não está dentro de um caixão, não. Ele é Deus, Jesus ressuscitou. Como homem, ele morreu, mas como Deus, ele ressuscitou. Glória. Aleluia. Amanjos, vem levando a raça. É por isso que eu prego o Evangelho, eu prego e gosto de pregar, e sinto, sou prazeroso
Satanás. Oh, glória, maravilha. Eita, Deus vivo. Ela cria esse menino. Rei da glória. E chegou um certo tempo, tudo é Deus. A Bíblia diz que Moisés sentiu, já conhecia, sabia que ele não era egípcio, mas sim era hebreu. E ele sentiu de visitar o seu povo. Mas não foi ele que sentiu, é porque tudo tem direção de Deus. Aí eu senti, você sentiu, é de Deus, vai, avança. Oh, glória. Eita, Deus. Maravilha. Aí eu sinto o Senhor. No alto da cabeça, oh, glória, oh, glória. Maravilha. A Deus tremendo. E quando ele vai visitar seus irmãos, ele observa que havia uma intriga, uma briga. Havia ali o egípcio que estava maltratando um dos irmãos. Ele tentando fazer a parte humana, porque nós não precisamos ajudar Deus, Deus não precisa de ajuda, nós é que precisamos de ajuda. Não faça nada com a tua mão, deixa o Espírito. Maravilha! Oh, glória! Eila mandúria céu, oh, glória! Maravilha, maravilha! Meu Deus! És tremendo, Jesus! Oh, glória! E cantou, remarra, séria, nai! Oh, glória! Eita mistério! Ora canderrebia, nai! E cantou, benai! E camandúria céu, oh, glória! Maravilha! Mas o inimigo sempre tem um olho. Deus Todo-Poderoso. Para acusar. Eita, Rei da Glória. Outra vez ele voltou lá. Tinha dois hebreus se brigando. Aí ele tentou apartar um deles. Disse assim: quer matar nós também, como matasse o egípcio? Aí ele, ouvindo isso, ele sabia que ia no ouvido de Faraó. Ele fugiu. Foi para o deserto. 40 anos, quando Moisés saiu, tinha 40 anos. Quando Deus, ele deixa agora, passou mais 40 anos. Moisés estava apacentando a ovelha de Jetro. Deixa as ovelhas atrás do deserto e ele vai até Horebe, o monte de Deus. Quando ele chega ao pé do monte, ele observa uma sarça que estava ardendo em chama, mas ele observou que as chamas não consumiu a sarça. E ele disse: me virarei para lá novamente, para ver que visão é esta. Quando ele se vira, o Senhor entoa do alto do céu na sua voz, mais uma vez, e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Glória. O homem pode fugir e ir para onde quiser, mas se Deus tem um plano na vida dele, ele vai ter que voltar pelo mesmo caminho, porque é a mão de Deus que dá. Oh, glória! Maravilha, Jesus. Eita, Deus. Aleluia. Você pode glorificar a Deus? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha, Jesus. Oh, glória. Maravilha, Jesus. Aí o restante da história, e já estamos na hora, quem lê a Bíblia conhece. Aí Deus fala comigo. Aí ele pergunta: quem é, Senhor? Sabe que Deus usa o nome de pessoas ao qual honraram o seu nome. Aí ele usa assim: eu sou Deus do teu pai Abraão. Maravilha. Oh, Rei da Glória. Eu sou Deus do teu pai Isaac. Maravilha, Jesus. E eu sou Deus do teu pai Jacó. Oh, glória. Maravilha. Deus tremendo. Aleluia.
Oh, glória. Deus tem o maior prazer em citar o nome de homens que honraram o seu nome. Maravilha. Oh, glória. Maravilha, Jesus. Oh, Deus vivo. Maravilha. Rei da glória, Rei da glória. Deus vivo. Oh, glória. E cantura mais, uriande candarabahas. Ure camanduria sé. Oh, glória. Maravilha, Jesus. E ramassuria de camanduria nai. E cantura, e ramassuria, e candeia sé. Oh, Rei da glória, oh, Rei da glória, oh, Rei da glória. Maravilha, Jesus. Derramando a séria, canto, bredai. Aleluia, aleluia. Oh, Rei da glória, Rei da glória, Rei da glória. Derramando de cantar amarras. Oh, Rei da glória. Eu faço uma declaração. Eu sou Deus do teu pai, Abraão. Da glória. Lembrando Moisés. Isso quer dizer, Moisés, lembra que eu tenho uma promessa que fiz ao teu pai, Abraão. Oh, glória. Maravilha. Meu Deus, tu és tremendo, Jesus. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus. Eu tenho uma promessa que fiz ao teu pai, já. Eu tenho uma promessa que fiz ao teu pai Jacó, quando ele colocou uma pedra no travesseiro, fugindo do seu irmão Isaú. Quando ele viu uma escada que era posta da terra do céu, e os anjos, ele subiu e desceu. E ele colocou aquela pedra como travesseiro. No outro dia ele ungiu com óleo e disse: esse lugar não é senão a casa de Deus. Em glória, maravilha. Mas não tinha nada, era deserto, mas na visão de Jacó era a casa de Deus. Meu Deus, tu és tremendo, Jesus. Oh, glória. Deus tem uma promessa para a tua vida, nada pode impedir. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Aleluia. O teu adversário pode se levantar como quiser, mas a mão do Senhor é mais forte. O teu adversário pode zombar de ti, rir de você, zombar, mas uma coisa é certa: o Espírito Santo diz: ele é meu, ela é minha, eu escolhi, eu comprei, não é mais escravo, mas é meu servo. Eu quero te dizer nesta noite: o Espírito que está em mim está em você. O Espírito que está em mim está em você. Ele te diz: és escolhida, és escolhida. Maravilha, Jesus. Oh, Deus tremendo. Rei da glória, Rei da glória. Aleluia. Tua graça nunca falha, todos os dias estou em tuas mãos. Quando me levanto até o dia estar, eu cantarei da bondade. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Aleluia. Que eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz. Olha a voz. É o meu povo, A doce voz de Deus. tua presença me conforta. Às vezes o nosso coração se entristece. Tu és, Às vezes nos deixa triste. eu vou agir. Vai embora. Mas o
Todo-Poderoso de Israel. Estou intercedendo nesta noite por esses homens e essas mulheres que estão, Senhor, te aceitando como Senhor e Salvador da sua alma. Pai querido, o sangue do Cordeiro